Complicado, hein? É. Deus, vou dar uma resposta padrão. Deus é. Talvez, nós existimos, né? Mas Deus é. Então Deus é a ideia espírita, dita como kardecista posteriormente, diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Eu acredito que Deus está acima de tudo. Tá. Tempo não existe. É só mais uma ilusão. Esse conceito é tão antigo, mais antigo do que Einstein, que falou disso, né? Que Einstein dizia que o tempo é só uma mentira. Muito bem contada, mas só uma mentira. Se a gente olhar as questões quando se fala de registros acásticos, ou a alma do mundo dos alquimistas, que é a mesma coisa, ou o inconsciente coletivo de Jung, a gente vai ter essa noção. O tempo é só mais uma coisa que a gente usa para a gente poder se referenciar. Se for para a vertente física mesmo, clássica, tempo e espaço, um só existe em função do outro. Isso. Sem tempo, não existe espaço e vice-versa. Então, eu acredito que fora daqui, fora da caixinha que a gente vive, a contagem não é tempo e espaço, é outro. Então, a gente vive preso num paradigma. Se a gente fosse pegar emprestado um filme, vamos pegar Matrix, né? Nós estamos presos numa grande Matrix. E cada um desenha a sua. Você vê que isso é tão verdade que essa discussão a gente chegou até na psicologia. O pessoal falava sobre uma das doenças mais polêmicas, que é a esquizofrenia. Falava, mas o esquizofrênico ele está fora da realidade, é isso? De qual? Da minha? Da sua? Da Ana? Na verdade, ele está fora da nossa realidade, mas ele está dentro da dele. Da dele, Mas qual de nós que vive dentro da realidade do outro de verdade? Qual de nós? Se a gente pensar de outra forma, daria para redefinir, inclusive, essa ideia. O esquizofrênico ele está fora da realidade compartilhada. Já que você perguntou de tempo, vamos entrar na questão de tempo. Os gregos eles falavam em dois deuses do tempo, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo que era o deus do tempo, o tempo que devora tudo. Devora todos os seus filhos, todos os seus discípulos. Kairos é o tempo de Deus, o tempo do ser, o tempo das almas. Ou seja, Kairos é particular, é interior, é muito pessoal. Cronos, ele mesmo sendo compartilhado, é aquele que os hindus iam chamar de Maya, né? A grande ilusão. Mas você veja que engraçado, na mitologia, Cronos, ele engole os discípulos, depois Júpiter, em algum momento, vai lá, faz com que Cronos vomite os seus discípulos, alguns desses discípulos, e eles revivem. Vamos pensar em metáfora? Eu sou filosoficamente reencarnacionista, tá? Cronos vai lá e devora os seus discípulos. Depois Júpiter, a justiça, que Júpiter está relacionado, independente se você chamar de Xangô, se você chamar de Ganesha, de quem que você chamar, está falando da justiça. A justiça kármica vai lá e fala, opa, volta a ele tem que cumprir tal coisa. É a reencarnação. Tudo isso é feito ordenado. Mas a mitologia, toda a mitologia de todos os povos, ela conta uma história usando que a forma mais inteligente de se usar a memória, a mnemônica, que é como? Através de imagens gritantes, coloridas, bizarras, que é como o cérebro gosta de aprender. Nosso cérebro não gosta daquela coisinha tudo escritinha que, infelizmente, o sistema de ensino continuou fazendo. Tudo linearzinho, tem que ser desse jeito. Não é. O nosso cérebro gosta do que é divertido, do que é gritante, do que é colorido, do que é bizarro. Então, como é que você ia fazer numa cultura que não tinha escrita, ou que não tinha escrita corrente, como é, porque até o papel não existia, né, dessa forma, tudo era muito caro para isso. Como é que você ia passar uma tradição? Oralidade. E como é que eu vou garantir que você não esqueça o que é principal em cada história? Eu vou vestir com cores fortes, com roupas engraçadas. Se você levar isso para a cultura afro-brasileira, virou trava-língua aqui, tá? Você vai ver, por exemplo, alguns que a gente chama de Essei Itanifá. Os Itanifás são os contos de Ifá. Tem um deles que fala que Iemanjá estava grávida e, fugindo de um agressor, ela tropeça, cai sobre o próprio ventre.
Caiu sobre o próprio ventre, o ventre se rompe e começa a sair uma água abundante. E dessa água vão nascendo todos os outros orixás. Mas essa água que saiu do ventre de Iemanjá cobriu 3/4 partes do globo terrestre. Quantas partes do globo terrestre são cobertas por água mesmo? 3/4. Então, isso há 2, 3, 4 mil anos, os babalaô já sabiam disso. Mas quem é que tinha saído fora do planeta e mensurado isso? Mas como é que você pode colocar isso? Através de um conto, através de uma história, que é gritante. É só assim que a gente vai gravar, né? É. Então, quando você conta outra história que eu falei de Cronos, é a mesma coisa. Então, está um monte de códigos ali dentro, e dentro desses códigos também, eu ouso dizer que a Bíblia, quase tudo que está lá é código. Quase tudo que está lá é código. E olha que Jesus alertou, né? Ele falava o quê? Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Só que o cara acha que ficou preso na letra. Tem um mentor espiritual, Ramatiz, que eu estudo muito, só nessa encarnação, né? Já tem desde mais ou menos desde os 17 anos também. E que ele fala, as pessoas confundem a palavra do espírito com o espírito da palavra. Eles ficam presos na palavra do espírito, esquecem o espírito da palavra, que é o mais importante. E se a gente transportar isso para a Bíblia, para o Alcorão, para o resto, não é a mesma coisa que acontece? Sim. E agora vamos trazer isso para a hipnose? As pessoas vivem hipnotizadas pela mesma coisa. Porque alguém disse, porque o outro falou. E onde é que está a sua experiência? Onde é que ela conta? Onde é que está? Se todos nós somos indivíduos, como dizia Jung, ou seja, aquele que não se divide, e somos únicos, onde é que está o grito da sua alma? Onde é que está você mesmo nessa história? Vai ficar repetindo padrões que os outros repetiram. E quando se fala de tradição, com todo respeito de novo, eu acho que fica mais doído ainda. Porque quando eu falo, eu sou um legítimo representante da tradição X, eu estou querendo dizer que as outras não prestam. De alguma maneira. Porque se você vem da outra tradição, que é muito parecido com a minha, mas... Então por que eu faço essa? Porque eu acho que ela é melhor do que aquela. Ou então vamos admitir que eu só tenho afinidade com isso. E que não há obrigatoriedade em seguir a tradição. Porque a gente vai continuar repetindo a mesma história sempre, né? Exatamente. E nós estamos em 2024, né? Já dava pra gente ter mudado um bocadinho essa história. Sim, com certeza.